Capítulo 19. Votos. Inquieto, Loyal observou Ninaive deslizar pelo corredor iluminado por lâmpadas em uma direção e Vere na outra. Nenhuma era muito mais alta que sua cintura, mas eram a Aes Sedai. O fato deu um nó em sua língua o suficiente para que, quando ele tivesse coragem de pedir a uma delas para acompanhá-lo, ambas estavam fora de vista em curvas fechadas. A mansão era um lugar errante, aumentado ao longo de muitos anos sem nenhum plano geral real que ele pudesse discernir. Ai, canseira tá pesando. E os corredores frequentemente se encontravam em ângulos estranhos. Ele realmente desejava ter uma Aes Sedai como companhia quando enfrentasse sua mãe. Até mesmo Cadsuane, embora ela o deixasse muito nervoso por estar sempre beliscando Rand. Mais cedo ou mais tarde, Rand iria explodir. Não era o mesmo homem que Loyal conheceu em Caemlyn, nem o mesmo homem que deixara em Cair Hien. O clima em torno de Rand estava escuro e pedregoso agora, um denso pedaço de garras de leão e solo traiçoeiro sob os pés. A casa inteira parecia assim como Rand nela. Uma criada magra de cabelos grisalhos carregando uma cesta de toalhas dobradas sobressaltou-se, depois balançou a cabeça e murmurou algo baixinho antes de lhe oferecer uma breve reverência e seguir em frente. Ela deu um pequeno passo para o lado como se estivesse se movendo em torno de alguma coisa. Ou alguém. Ele olhou para o local e coçou atrás da orelha. Talvez ele só pudesse ver Ogier morto. Não o que realmente quisesse. Já era triste o suficiente saber que os mortos humanos não podiam mais descansar. Ter o mesmo confirmado para os Ogier seria o suficiente para partir seu coração. Muito provavelmente eles apareceriam apenas dentro do pouso, em qualquer caso. Ele gostaria muito de ver uma cidade desaparecer, no entanto. Não uma cidade real, mas uma cidade que estava tão morta quanto aqueles espíritos que os humanos alegavam ver. Poderia andar pelas ruas antes de derreter e ver como eram as pessoas da Guerra dos 100 Anos, ou mesmo da Guerra dos Trollocs. Foi o que Verin disse, e ela parecia saber muito sobre isso. Isso certamente mereceria uma menção em seu livro. Ia ser um bom livro. Coçando a barba com os 2 dedos, a coisa costava. Ele suspirou. Teria sido um bom livro. Ficar ali no corredor estava apenas adiando o inevitável. Adie a limpeza do pincel, e você sempre encontrará a erva daninha nele, assim dizia o velho ditado. Só que ele sentia como se a erva daninha estivesse apertada ao redor, em vez de uma árvore. Respirando com dificuldade, ele seguiu a criada até a escada larga que levava ao quarto dos Ogier. A escada tinha 2 corrimãos robustos, na altura dos ombros da mulher de cabelos grisalhos, e robustos o suficiente para dar um apoio decente. Muitas vezes ele tinha medo apenas de roçar nos trilhos da escada feita para humanos, com medo de quebrá-las. Uma descia pelo meio, com os degraus ao longo da parede de painéis de madeira preparados para pés humanos, os do lado de fora para o Ogier. A mulher era velha como os humanos contavam anos, mas ela subiu mais rápido do que ele e estava correndo pelo corredor quando ele chegou ao topo. Sem dúvida, ela estava levando as toalhas para o quarto da mãe dele e para o do ancião Hanman e o de Erit. Certamente eles prefeririam se secar antes de conversar. Ele sugeriria isso. Isso lhe daria tempo para pensar. Seus pensamentos pareciam tão lentos quanto seus pés, e seus pés pareciam pedras de moinho. Havia 6 quartos construídos para Ogier ao longo do corredor, que em si foi dimensionado adequadamente para eles. Suas mãos esticadas teriam chegado a um passo de tocar as vigas do teto. Junto com uma despensa, uma sala de banho com uma grande banheira de cobre e a sala de estar. Esta era a parte mais antiga da casa, com quase 500 anos. Uma vida inteira para um Ogier muito velho,
mas muitas vidas para os humanos. Eles viviam vidas tão breves, exceto as Aes Sedai. Devia ser por isso que esvoaçavam como beija-flores. Mas mesmo as Aes Sedai poderiam ser tão precipitadas quanto o resto. E isso era uma perplexidade. A porta da sala de estar era esculpida com uma grande árvore, não obra do Zogir, mas finamente detalhada e instantaneamente reconhecível. Ele parou, endireitando o casaco, penteando o cabelo com os dedos, desejando ter tempo de engraxar as botas. Havia uma mancha de tinta em seu punho. Não havia tempo para fazer nada sobre isso também. Kazuene estava certa. Sua mãe não era uma mulher para ficar esperando. Estranho que Kazuene soubesse dela. Talvez a conhecesse pela maneira como havia falado. Kovril, filha de Ela, filha de Song, era uma oradora famosa, mas ele não tinha percebido que ela era conhecida lá fora. Luz. Ele estava quase ofegante de ansiedade. Tentando controlar sua respiração, ele entrou. Mesmo aqui, as dobradiças rangeram. Os criados ficaram horrorizados quando ele pediu um pouco de óleo para colocar nelas. Essa era a tarefa deles. Ele era um convidado, mas eles ainda não tinham feito isso. A sala de pé direito alto era bastante espaçosa, com papéis de parede escuros e polidos, e cadeiras esculpidas em videiras e pequenas mesas esculpidas em videiras de luminárias de ferro forjado de tamanho adequado, suas chamas espelhadas dançando acima de sua cabeça. Com exceção de uma estante de livros, todos velhos o suficiente para que as encarnações de couro estivessem descascando, e todos os quais ele já havia lido antes. Apenas uma pequena tigela de madeira cantada foi feita por Ogier. Uma bela peça. Ele gostaria de saber quem a havia cantado. Mas ela tinha idade suficiente para que cantar para ela não conseguisse levantar sequer um eco. No entanto, tudo tinha sido feito por alguém que pelo menos tinha ido a um pouso. As peças teriam parecido em casa, em qualquer habitação. Claro, a sala não parecia nada como a sala em um pouso, mas o antepassado de Lord Algarim fez um esforço para que seus visitantes se sentissem confortáveis. Sua mãe estava de pé em frente a uma das lareiras de tijolos. Uma mulher de rosto forte, com saias bordadas de videiras estendidas para deixar as chamas secá-las. Ele soltou um suspiro de alívio ao ver que ela não estava tão molhada quanto ele esperava, embora isso tenha acabado com a sugestão de que eles demorassem para se secar. Suas capas de chuva deviam ter desenvolvido vazamentos. Elas faziam isso depois de um tempo, à medida que o óleo de semente de anis se desgastava. Nossa, deu vontade de comprar anis agora fazer chá, hein? Talvez o temperamento dela também não estivesse tão ruim quanto ele temia. O ancião Raman, de cabelos brancos, com seu casaco escuro e úmido em várias manchas grandes, estava examinando um dos machados da parede, balançando a cabeça sobre ele. Seu cabo era tão longo quanto ele era alto, feito durante a Guerra dos Trollocs ou mesmo antes. Havia um par desses. As longas cabeças de machado incrustadas com ouro e prata e um par de facas de poda pontiagudas ornamentadas com hastes longas também. É claro que as facas de poda, afiadas de um lado e serrilhadas do outro, sempre tinham cabos compridos, mas as incrustações e as longas borlas vermelhas indicavam que também tinham sido feitas para serem armas. Não eram as escolhas mais felizes para se pendurar em uma sala destinada à leitura ou conversa, ou à contemplação silenciosa da quietude. Mas os olhos de Loyal passaram de sua mãe e do ancião Raman para a outra lareira, onde Erit, pequena, de aparência quase frágil, estava secando suas próprias saias. Sua boca era reta, seu nariz curto e bem arredondado, seus olhos da cor exata de uma vagem madura de uma campanula de prata. Resumindo, ela era linda. E suas orelhas, saindo através do cabelo preto brilhante
que descia pelas costas, curvas e roliças, com pontas finas que pareciam tão macias quanto a penugem de dente de leão, eram as orelhas mais lindas que ele já tinha visto. Não que ele fosse grosseiro o suficiente para dizer isso. Ela sorriu para ele, mas um sorriso muito misterioso, e seus próprios ouvidos tremeram de vergonha. Certamente, ela não poderia saber o que ele estava pensando. Poderia? Randy disse que as mulheres às vezes podiam, mas mulheres humanas. Então, aqui está você, disse sua mãe, plantando os punhos em seus quadris. Não havia sorriso nela. Suas sobrancelhas estavam puxadas para baixo, sua mandíbula apertada. Se este fosse seu melhor temperamento, ela poderia muito bem estar encharcada. Devo dizer, você me levou a uma alegre perseguição, mas eu tenho você em mãos agora e não quero deixá-lo fugir. O que é isso em seu lábio? Em seu queixo? Bem, você pode raspá-los novamente. Não faça caretas para mim, filho loyal. Dedilhando o crescimento em seu lábio superior inquieto, ele tentou alisar o rosto. Quando sua mãe o chamava de filho, ela não estava com humor para brincar. Mas foi difícil. Ele queria sua barba e bigode. Alguns podiam achar pretensioso, tão jovem quanto ele, mas mesmo assim, de fato, uma perseguição feliz. Ancião Raman disse secamente, pendurando o machado de volta em seus ganchos. Ele tinha longos bigodes brancos que passavam pelo queixo e uma barba longa e estreita que caía sobre o peito. É verdade que ele tinha bem mais de 300 anos, mas ainda parecia injusto. Uma perseguição muito alegre. Primeiro caminhamos até Cairien, sabendo que você estava lá, só que você tinha ido embora. Após uma parada no pouso Tzolf, caminhamos até Kemlin, onde o jovem autor nos informou que você estava em Dois Rios e nos levou até lá. Mas você se foi novamente. Para Kemlin, parecia. Suas sobrancelhas subiram quase até a linha do cabelo. Comecei a pensar que estávamos jogando um jogo de esconder. As pessoas em Campo de Emond nos disseram o quão heróico você foi. Ele te disse, sua voz alta como música. Agarrando as saias com as duas mãos, as orelhas esvoaçando de excitação, ela parecia prestes a pular para cima e para baixo. Elas nos contaram tudo sobre você lutando contra Trollocs e Midraal, e saindo entre eles sozinho para selar os portais dos caminhos de Manetheren, para que mais ninguém pudesse vir. Eu não estava sozinho, protestou Loyal, acenando com as mãos. Ele pensou que suas orelhas poderiam voar de sua cabeça. Elas estavam se contorcendo de vergonha. Gaú estava comigo. Fizemos isso juntos. Eu nunca teria alcançado o portal dos caminhos sem Gaú. Ela torceu o nariz delicado para ele, descartando a participação de Gaú. Sua mãe fungou. Suas orelhas estavam rígidas de desgosto. Loucura! Lutando em batalhas, colocando-se em perigo, apostando. Tudo isso, pura tolice, e não haverá mais disso. O ancião Raman gaguejou, as orelhas se contraindo irritadamente, e cruzou as mãos atrás das costas. Ele não gostava de ser interrompido. Então voltamos para Kemlin para descobrir que você se foi, e depois para Cairhien mais uma vez, para descobrir que você se foi novamente. E você se colocou em perigo novamente em Cairhien. A mãe de Loyal interrompeu, balançando um dedo para ele. Você não tem juízo algum? Os Aiel disseram que você foi muito corajoso em Poços de Dumai. Ele te murmurou, olhando para ele através de seus longos cílios. Ele engoliu em seco. O olhar dela fez sua garganta se apertar. Ele sabia que deveria desviar o olhar, mas como poderia ser recatado quando ela estava olhando para ele?
Em Caerhien, sua mãe decidiu que não podia mais ficar longe do grande cepo. Mas por que eu não posso dizer? Já que eles provavelmente não chegarão a qualquer tipo de decisão por mais um ano ou dois. Então decidimos voltar para o pouso Shanghai na esperança de que pudéssemos encontrá-lo mais tarde. O ancião Raman disse isso tudo muito rápido, olhando para as duas mulheres, como se achasse que elas poderiam interrompê-lo novamente. A barba e os bigodes pareciam eriçar-se. A mãe de Loyal deu outra fungada, mais afiada. Espero tomar uma decisão muito rapidamente, em um mês ou dois, ou nunca teria desistido da busca por Loyal, mesmo que temporariamente. Agora que o encontrei, podemos terminar as coisas e seguir nosso caminho sem mais delongas. Ela viu o ancião Raman, que estava franzindo a testa, suas orelhas inclinadas para trás, e emendou seu tom. Ele era um ancião, afinal. Perdoe-me, ancião Raman. Eu quis dizer, se isso lhe agradar, você vai realizar a cerimônia? Acredito que isso me agrada, Covril, disse ele suavemente. Muito suavemente. Quando Loyal ouvia aquele tom de seu professor, com as orelhas para trás, sempre soube que estava encrencado. O ancião Raman era conhecido por jogar um pedaço de giz em um aluno quando usava esse tom. Desde que abandonei meus alunos para não falar de falar com o grande cepo, para segui-la nessa caçada selvagem por esse mesmo motivo, acredito que realmente me agrada. Elite, você é muito jovem. Ela tem mais de 80 anos, idade suficiente para se casar, a mãe de Loyal disse bruscamente, cruzando os braços sobre o peito. Suas orelhas se contraíram de impaciência. A mãe dela e eu chegamos a um acordo. Você mesmo nos testemunhou assinando o noivado e o dote de Loyal. As orelhas do ancião Raman se inclinaram um pouco mais para trás e seus ombros se curvaram como se ele estivesse segurando as mãos com força atrás das costas. Seus olhos nunca deixaram Erite. Eu sei que você quer se casar com Loyal, mas tem certeza de que está pronta? Tomar um marido é uma grande responsabilidade. Loyal desejou que alguém lhe fizesse essa pergunta, mas não era assim. Sua mãe e a de Erite chegaram a um acordo e somente Erite poderia impedir agora. Se ela quisesse. E ele queria que ela impedisse? Não conseguia parar de pensar em seu livro. Não conseguia parar de pensar em Erite. Tá parecendo o Greg, o livro do Senhor dos Anéis. Ela certamente parecia séria. Minha tecelagem vende bem e estou pronta para comprar outro tear e tomar uma aprendiz. Mas pode não ser isso que você quer dizer. Estou pronta para cuidar de um marido. De repente, ela sorriu. Um sorriso adorável que dividiu seu rosto em dois. Especialmente uma com sobrancelhas tão bonitas. Uma a um. As orelhas de Loyal tremeram, assim como as do ancião Raman, mas não tanto. As mulheres eram muito livres em conversas entre si, assim ele tinha ouvido, mas geralmente elas tentavam não envergonhar os homens com isso. Geralmente. Os ouvidos de sua mãe realmente tremeram de diversão. O homem mais velho limpou a garganta. Isso é sério, Erite. Vem agora. Se você tem certeza, pegue as mãos dele. Sem hesitar, ela parou na frente de Loyal, sorrindo para ele enquanto pegava as suas mãos na dela. Suas pequenas mãos estavam muito quentes. As dele estavam entorpecidas e frias. Ele engoliu. Realmente ia acontecer. Erit, filha de Iva, filha de Alar, disse o ancião Raman, segurando uma mão com a palma para baixo sobre cada uma de suas cabeças. Você tomaria Loyal, filho de Arente, filho de Halan, como marido, e jura sob a luz e pela árvore apreciá-lo, estimá-lo e amá-lo enquanto ele viver, cuidar dele, tomar conta dele e guiar seus pés no caminho que devem seguir? Sob a luz e junto à árvore, assim prometo.
A voz de Elite era firme e clara. Seu sorriso parecia ter crescido mais do que seu rosto. Loyal, filho de Arente, filho de Halan, você aceitará a Elite, filha de Iva, filha de Alar, como esposa, e jura sob a luz e pela árvore a valorizá-la, estimá-la e amá-la enquanto ela viver, cuidar dela e prestar atenção à sua orientação? Loyal respirou fundo. Suas orelhas tremeram. Ele queria se casar com ela. Queria. Só não agora. Sob a luz e junto à árvore, assim prometo, disse ele com a voz rouca. Então, sob a luz e junto à árvore, eu os declaro casados. Que as bênçãos da luz e da árvore estejam sempre sobre vocês. Loyal olhou para sua esposa, a esposa dele. Ela levantou a mão e acariciou os dedos finos ao longo de seus bigodes. O início dos bigodes, de qualquer maneira. Você é muito bonito e acho que bigodes ficarão lindos em você. Uma barba também. Bobagem, disse sua mãe. Surpreendentemente, ela estava enxugando os olhos com um pequeno lenço de renda. Ela nunca foi emotiva. Ele é muito jovem para esse tipo de coisa. Por um momento, ele pensou que as orelhas de Elite começaram a se inclinar para trás. Isso tinha que ser sua imaginação. Ele teve várias longas conversas com ela. Ela era uma excelente conversadora. Embora, pensando bem, na maior parte do tempo, ela ouvia, mas o pouco que ela dizia era sempre muito convincente. E ele tinha certeza de que ela não possuía nenhum tipo de temperamento. Ele não tinha tempo para pensar sobre isso, em qualquer caso. Descansando as mãos em seus braços, ela ficou na ponta dos pés e ele se inclinou para esfregar o nariz contra o dela. Na verdade, eles farejaram por mais tempo do que deveriam com o ancião Ramã e sua mãe presentes, mas os outros desapareceram de seus pensamentos quando ele inalou o cheiro de sua esposa e ela o dele. E a sensação do nariz dela no dele. Puro êxtase. Ele segurou a parte de trás de sua cabeça e mal teve presença de espírito de não tocar sua orelha. Ela puxou o tufo em uma das dele. Depois de um tempo, muito tempo parecia, vozes se intrometeram. Ainda está chovendo, Covril. Você não pode estar sugerindo seriamente que partirmos novamente quando temos um teto sólido sobre nossas cabeças e camas adequadas para dormir, para variar. Não, eu digo. Não. Não vou dormir no chão esta noite, ou em um celeiro, ou pior de tudo, em uma casa onde meus pés e joelhos pendem sobre o final da maior cama disponível. Houve momentos que pensei seriamente em recusar a hospitalidade e ir ao poço com grosseria. Se você insiste, disse a sua mãe com contragosto. Mas eu quero partir cedo amanhã de manhã. Recuso-me a perder uma hora a mais do que devo. O livro da tradução deve ser aberto o mais rápido possível. Loyal ficou ereto, horrorizado. É isso que o grande cepo está discutindo? Eles não podem fazer isso. Não agora. Devemos deixar este mundo, eventualmente, para que possamos chegar a ele quando a roda girar. Disse sua mãe, caminhando para a lareira mais próxima para abrir as saias novamente. Isso está escrito. Agora é exatamente o momento certo e quanto mais cedo, melhor. Você pensa assim, ancião Ramã? Loyal perguntou, preocupado. Não, meu rapaz, de jeito nenhum. Antes de sairmos, fiz um discurso de 3 horas que acho que influenciou algumas mentes na direção certa. O ancião Ramã pegou uma jarra amarela alta e encheu uma xícara azul, mas ao invés de beber, ele franziu a testa para o chá. Sua mãe influenciou mais, eu temo. Ela pode até conseguir sua decisão em meses, como ela diz. Ele te encheu uma xícara para sua mãe, depois mais duas, trazendo uma para ele. Seus ouvidos tremeram de vergonha mais uma vez. Ele deveria ter feito isso. Tinha muito a aprender sobre ser um marido, mas ele sabia muito. Eu gostaria de poder falar com o cepo, ele disse amargamente.
Você parece ansioso, marido. Marido. Isso significava que Edith estava muito séria. Era quase tão ruim quanto ser chamado de filho loyal. O que você diria para o cepo? Eu não vou deixá-lo se envergonhar, Edith. Sua mãe disse antes que ele pudesse abrir a boca. Loyal escreve bem e o ancião Raman diz que ele pode ter os ingredientes de um estudioso sobre ele. Mas ele fica com a língua presa antes mesmo de 100. Além disso, ele é apenas um menino. O ancião Raman disse isso. Loyal perguntou quando seus ouvidos parariam de tremer. Qualquer homem casado pode se dirigir ao cepo, ele te disse com firmeza. Não havia dúvidas desta vez. Suas orelhas definitivamente inclinadas para trás. Você me permite cuidar do meu próprio marido, mãe Covril? Ai, briga de com sogra é foda, hein? A boca de sua mãe se moveu, mas nenhum som saiu, e suas sobrancelhas estavam na metade da testa. Aí, só pra adicionar, sogra é um pé no saco. Falo com conhecimento de causa. Ele achava que nunca tinha visto tão surpresa, embora ela devesse ter esperado por isso. A esposa sempre tinha precedência com o marido sobre a mãe. Bem, marido, o que você diria? Ele não estava ansioso, estava desesperado. Tomou um longo gole do chá com aroma de especiarias, mas sua boca ficou igualmente seca depois. Sua mãe estava certa. Quanto mais as pessoas estavam vindo, mais ele tendia a esquecer o que pretendia dizer e sair pela tangente. Na verdade, ele tinha que admitir que às vezes divagava um pouco com apenas alguns ouvintes. Só um pouco. De vez em quando. Ele conhecia as formas. Uma criança de 50 anos conhecia as formas, mas não conseguia fazer as palavras saírem. Os poucos que o ouviam agora não eram apenas alguns. Sua mãe era uma famosa oradora. O ancião Ramã, um notável, para não mencionar ser um ancião. E lá estava Erite. Um homem que queria ficar bem aos olhos de sua esposa. Virando as costas para eles, ele caminhou até a janela mais próxima e ficou rolando a xícara de chá entre as palmas das mãos. A janela tinha um tamanho decente, embora os vidros colocados no batente esculpido não fossem maiores do que os dos quartos abaixo. A chuva havia se reduzido a uma garoa caindo de um céu cinzento, e apesar das bolhas no vidro, ele podia distinguir as árvores além dos campos, pinheiros e sorgos e os carvalhos ocasionais, todas cheias de novos crescimentos. O povo de Algarim cuidava bem de sua floresta, limpando as folhas mortas para afastar o fogo do que era inflamável. O fogo tinha que ser usado com cuidado. As palavras vieram mais facilmente agora que ele não podia ver os outros observando. Ele deveria começar com a saudade? Eles poderiam ousar ir embora se começasse a morrer em alguns anos? Não. Essa pergunta teria sido abordada logo de cara e as respostas adequadas seriam encontradas, senão o cepo teria terminado dentro de um ano. Luz. Se ele se dirigisse ao cepo, por um momento, ele viu a multidão ao seu redor, centenas e centenas de homens e mulheres esperando para ouvir suas palavras, talvez vários milhares. Sua língua tentou agarrar-se ao céu da boca. Ele piscou e havia apenas o vidro com bolhas diante dele e as árvores. Ele tinha que fazer isso. Não era particularmente corajoso, o que quer que ele te pensasse, mas tinha aprendido sobre bravura observando os humanos, observando-os, não importa o quão forte os ventos crescessem, lutar quando não tinha esperança, lutar e vencer porque lutavam com coragem desesperada. De repente, ele sabia o que dizer. Na Guerra da Sombra, não nos amontoamos em nosso pouso, esperando que nenhum Trolloc ou Mirdraal fosse levado a entrar. Não abrimos o livro da tradução e fugimos.
Marchamos ao lado dos humanos e lutamos contra a sombra. Na guerra dos Trollocs, não nos escondemos no pouso, nem abrimos o livro da tradução. Marchamos com os humanos e lutamos contra a sombra. Nos anos mais sombrios, quando a esperança parecia ter acabado, lutamos contra a sombra. E com a Guerra dos 100 Anos aprendemos a não nos envolver em assuntos humanos, acrescentou sua mãe. Isso era permitido. Falar poderia se transformar em um debate, a menos que a pura beleza de sua palavra prendesse os ouvintes. Uma vez ela havia falado do nascer ao pôr do sol em favor de uma posição muito impopular, sem uma única interrupção, e no dia seguinte, ninguém se levantou para falar contra ela. Ele não conseguia formar frases bonitas, só podia dizer o que acreditava. Ele não se virou da janela. A Guerra dos 100 Anos foi um assunto humano e nada nosso. A sombra é nosso assunto. Quando a sombra que deve ser combatida, nossos machados sempre cresceram cabos longos. Talvez em 1 ano, ou 5, ou 10, abriremos o livro da tradução. Mas se fizermos isso agora, não podemos fugir com nenhuma esperança real de segurança. Tarmongaidon está chegando, e disso depende o destino não apenas deste mundo, mas de qualquer mundo para o qual possamos fugir. Quando o fogo ameaça as árvores, não fugimos e esperamos que as chamas não nos sigam. Nós lutamos. Agora a sombra está vindo como fogo e não ousamos fugir dela. Algo estava se movendo entre as árvores ao longo de toda a linha que ele podia ver. Um rebanho de gado? Um rebanho muito grande, se fosse. Isso não é ruim, disse sua mãe. Muito monótono para carregar qualquer peso em um cepo de pouso, muito menos o grande cepo, é claro. Mas não é ruim. Prossiga. Trollocs, ele respirou. Isso era o que era. Milhares de Trollocs de preto, cota de malha pontiaguda, saindo das árvores de uma corrida com espadas curvas de foice levantadas, balançando suas lanças pontiagudas. Alguns carregando tochas. Trollocs até onde podia ver à esquerda e à direita. Não milhares. Dezenas de milhares. Erite empurrou ao lado dele na janela e engasgou. Muitos. Vamos morrer, Loyal? Ela não parecia com medo. Ela parecia animada. Não se eu puder avisar Randy e os outros. Ele já estava indo para a porta. Apenas a Sedai e Ashman poderiam salvá-los agora. Aqui, meu rapaz. Acho que podemos precisar disso. Ele se virou bem a tempo de pegar o machado de cabo longo que o ancião Raman jogou para ele. As orelhas do outro homem estavam totalmente para trás, encostadas em seu crânio. Loyal percebeu que as suas também estavam. Aqui, Erit, sua mãe disse calmamente, abaixando uma das facas de poda. Se eles entrarem, tentaremos segurá-los nas escadas. Você é meu herói, marido, Erit disse enquanto pegava o cabo da faca na mão. Mas se for morto, eu vou ficar muito brava com você. Ela soou como se estivesse falando sério. E então ele e o ancião Raman estavam correndo pelo corredor juntos, descendo as escadas com força, berrando a plenos pulmões um aviso e um grito de guerra que não era ouvido há mais de 2000 anos. Trollocs chegando! Levante os eixos e limpe o campo! Trollocs chegando! Então eu vou cuidar de Tear. Logain, enquanto você... Abruptamente, Randy torceu o nariz. Não era que ele realmente tirasse um monte de estrume podre de repente, mas ele sentiu como se sentisse o cheiro e a sensação estava ficando mais forte. Cria das sombras, Kazuene disse calmamente, baixando seu bordado e se levantando. Sua pele formigava quando ela abraçou a fonte. Ou talvez fosse a Lívia, caminhando rapidamente em direção às janelas atrás da Irmã Verde.
Min se levantou, tirando um par de facas de arremesso das mangas do casaco. No mesmo instante, através das paredes grossas, ele ouviu Ogier gritando fracamente. Não havia como confundir aquelas vozes profundas e parecidas com tambores. Trollocs chegando! Levante os eixos e limpem o campo. Com um xingamento, ele se levantou de um salto e correu para a janela. Trollocs aos milhares vinham correndo pela chuva leve pelos campos recém-plantados. Trollocs tão altos quanto Ogier e mais altos. Trollocs com chifres de carneiro e chifres de cabra, focinhos de lobo, focinhos de javali. Trollocs com bicos de águia e cristas de pena, terra lamacenta espirrando sob botas e cascos e patas. Silenciosos como a morte, eles corriam. Midral, vestidos de preto, galopavam atrás deles e as capas penduradas como se estivessem parados. Ele podia ver 30 ou 40. Quantos mais nos outros lados da casa? Outros ouviram os gritos dos Ogier, ou talvez apenas tenham olhado pela janela. Relâmpagos começaram a cair entre os Trollocs que atacavam. Raios prateados que golpeavam com um rugido e arremessavam corpos enormes em todas as direções. Em outros lugares, o chão explodia em chamas, espalhando terra e parte de Trollocs, cabeças, braços, pernas girando no ar. Bolas de fogo os atingiram e explodiram, cada uma matando dezenas. Mas eles corriam, tão rápido quanto cavalos, se não mais rápido. Rand não conseguia ver as tramas que atraíam alguns daqueles relâmpagos. Agora que foram descobertos, os Trollocs começaram a gritar, um rugido de raiva sem palavras. Nas dependências com telhados de palha, grandes celeiros e estábulos robustos, alguns dos Saldaianos de Bashir enfiaram a cabeça para fora e rapidamente as puxaram de volta, fechando as portas atrás de si. Você disse às suas Aes Sedai que elas poderiam canalizar para se defender? Ele disse calmamente. Eu pareço tolo o suficiente para não dizer? Logan rosnou. Em outra janela, ele já segurava a Saidin quase tanto quanto Rand conseguia canalizar. Ele estava tecendo o mais rápido que podia. Você pretende ajudar ou apenas assistir, Milord Dragão? Havia muito sarcasmo nisso, mas agora não era hora de falar sobre isso. Respirando fundo, Rand segurou o batente de cada lado da janela contra a vertigem que viria. As cabeças de crina dourada de dragões nas costas de suas mãos pareciam se contorcer, e estendeu a mão para alcançar o poder. Sua cabeça girou quando o Saidin o inundou. Chamas geladas e montanhas em ruínas, um caos tentando puxá-lo para baixo. Mas, mas abençoadamente limpo. Ele ainda sentia a maravilha disso. Sua cabeça girou e seu estômago queria esvaziar-se. O estranho jogo que deveria ter ido com a mácula. Mas não foi por isso que ele se agarrou ao batente com mais força. O poder único o preencheu, mas naquele momento de vertigem, Lewis Terry o havia arrebatado. Entorpecido de horror, ele olhou para os Trollocs e Midraal correndo em direção às dependências. Com o poder nele, podia distinguir os pinos presos nos ombros maciços da cota de malha. O redemoinho prateado do bando Afraite e o tridente vermelho sangue do Cobal. O relâmpago bifurcado do Graelan e o machado em forma de gancho do Algol. O punho de ferro dos Daimon e o punho vermelho manchado de sangue dos Gnomon. E havia crânios. O crânio com os chifres dos Davol e os crânios humanos empilhados dos Gargael, e o crânio fendido por uma espada em forma de foice dos de Shinen, e o crânio perfurado com a adaga dos Banshin. Trollocs gostavam de caveiras, se é que podiam dizer que gostam de alguma coisa. Parecia que os 12 bandos principais podiam estar envolvidos e alguns dos menores. Ele viu alfinetes que não reconheceu. O que parecia um olho fixo, uma mão perfurada por uma adaga, uma forma de homem envolta em chamas. Como é que é? O homem esfolado do.
Aproximavam-se das dependências, onde as espadas começavam a atravessar a palha, enquanto os saldaianos tentavam abrir caminho pelos telhados. A palha era dura. Eles precisariam trabalhar desesperadamente forte. Estranhos pensamentos que surgiram quando um louco que queria morrer poderia matá-lo no próximo batimento cardíaco. Fluxos de ar empurraram o batente na frente dele em uma chuva de vidro estilhaçado e madeira fragmentada. Minhas mãos, ofegou-lhe o Sterling. Por que não consigo mover minhas mãos? Eu preciso levantar minhas mãos. Terra, ar e fogo entraram em uma trama que Randy não conhecia. 6 deles ao mesmo tempo. Exceto que assim ele viu o giro. Sabia o que era. Flor de fogo. 6 flechas vermelhas verticais apareceram entre os Trollocs. 3 metros de altura e mais finas que o antebaraço de Randy. Os Trollocs mais próximos estariam ouvindo seu gemido estridente, mas a menos que as memórias tivessem sido transmitidas da Guerra das Sombras, eles não perceberiam que estavam ouvindo a morte. Lewis Terry girou o último fio de ar e o fogo floresceu. Com um rugido que sacudiu a mansão, cada haste vermelha se expandiu em um piscar de olhos para um disco de chama de 9 metros de diâmetro. Cabeças com chifres e focinhos voaram no ar, braços giratórios, pernas com botas e pernas que terminavam em patas ou cascos. Trollocs a 100 passos e mais longe das explosões caíram, e apenas alguns se levantaram novamente. Mesmo enquanto ele estava tecendo aquelas teias, Lewis Terry teceu outras 6. O espírito tocado com o fogo, a trama para um portal, mas então ele acrescentou toques de terra, assim e assim. As familiares listras verticais azul prateadas apareceram, espaçadas não muito longe da mansão, terreno que Randy conhecia bem, girando em, não aberturas, mas a parte de trás enevoada de um portão, 4 passos por 4. Em vez de permanecerem abertos, eles giravam e fechavam novamente, abrindo e fechando continuamente. Os portões da morte, é? Em vez de permanecerem fixos, eles corriam em direção aos Trollocs. Portais que não eram totalmente portais. Portais da morte, sabia? Assim que os portais da morte começaram a se mover, Lewis Terry atou as teias, um nó frouxo que duraria apenas alguns minutos antes de permitir que toda a trama se dissipasse, e começou a girar novamente. Mais portais da morte, mais flores de fogo, sacudindo as paredes da casa, explodindo Trollocs, arremessando-os para baixo. Como que a gente não vai ter isso na série? Não teve isso na série, caralho. O primeiro dos portais da morte em alta velocidade atingia os Trollocs e os cortava. Não era apenas a borda cortante dos portões que se abriam e fechavam constantemente. Onde um portal da morte passava, simplesmente não havia Trollocs restantes. Minhas mãos, o louco uivou. Minhas mãos. Lentamente, Randy ergueu as mãos e as enfiou pela abertura. Imediatamente, Lewis Terry teceu fogo e terra em intrincada combinação, e filamentos vermelhos brilharam das pontas dos dedos de Randy. 10 de cada, se espalhando. Flechas de fogo, isso, ele sabia. Assim que elas desapareceram, mais apareceram, tão rápido que pareciam piscar em vez de realmente desaparecer. Trollocs atingidos pelos filamentos estremeceram como carne e sangue aquecidos em um segundo, para além da ebulição. E rompiam, sacudiam e caíam, buracos abertos inteiramente através de seus corpos grossos. Muitas vezes, 2 ou 3 atrás também eram vítimas antes que um filamento morresse. Acho que antes que o filamento se dissipasse. Ele abriu os dedos e os moveu a mão lentamente de um lado para outro, espalhando a morte por toda a linha. Surgiram flores de fogo que não eram de sua tecelagem, e portais da morte, em pouco menores que os de Lewis Terry,
e flechas de fogo que deveriam ser de Logain. Os outros Ashman estavam prestando atenção, mas poucos estariam onde eles pudessem ver as últimas duas tramas tecidas. Trollocs caíram às centenas, aos milhares, dilacerados por relâmpagos e bolas de fogo, flores de fogo e portais da morte e flechas de fogo. A própria terra explodindo sob seus pés. Mas eles continuaram correndo, rugindo e agitando suas armas. Midraal cavalgando perto, atrás, espadas de lâmina preta na mão. Quando chegaram às dependências, alguns dos Trollocs o cercaram, batendo nas portas com os punhos, espreitando as tábuas das paredes com suas espadas e lanças, jogando tochas flamejantes nos telhados de palha. Saldaianos lá em cima, trabalhando seus arcos de cavalo mais rápido que podiam, chutaram as tochas de volta para baixo, mas algumas ficaram penduradas nas bordas do telhado, e as chamas começaram a pegar até mesmo na palha úmida. Os incêndios, pensou Randy para Liusterwin. Os Saldaianos vão queimar. Faça alguma coisa. Liusterwin não respondeu. Apenas teceu uma morte mais rápido que pôde e a arremessou nos Trollocs. Portais da morte e flechas de fogo. Um Midraal, crivado por meia dúzia de filamentos vermelhos, foi arremessado de sua cela. Depois outro. Um terceiro perdeu a cabeça para uma flecha de fogo e uma explosão de sangue e carne fervidos. Mas aquele continuou brandindo a espada, como se não soubesse que estava morto. Hand estava procurando por eles. Se os Midraal fossem todos mortos, os Trollocs poderiam se virar e fugir. Apenas usando portais da morte e flechas de fogo, Liusterwin girava agora. A massa de Trollocs estava muito perto da mansão para flores de fogo. Alguns dos Ashman aparentemente não perceberam isso imediatamente. A sala estremeceu com grandes estrondos. Toda a mansão estremeceu, como se atingida por enormes marretas, sacudiu como se estivesse prestes a se despedaçar. Então não houve mais explosões, exceto onde uma bola de fogo explodiu ou o próprio chão explodiu para lançar Trollocs como brinquedos quebrados. O céu parecia chover relâmpagos. Os raios azul prateados batiam continuamente tão perto da casa que os pelos dos braços e do peito de Randy tentavam se arrepiar, como os cabelos de sua cabeça. Alguns dos Trollocs conseguiram forçar a abertura das portas de um dos celeiros e começaram a inundar o interior. Ele moveu as mãos, cortando os que ainda estavam do lado de fora com filamentos vermelhos, tremeluzentes que abriram buraco neles. Alguns conseguiram entrar, mas só com esses os Saldaianos teriam que lidar eles mesmos. Em outro celeiro, um estábulo, as chamas estavam começando a subir pela palha, homens tossindo por causa da fumaça acre enquanto atiravam com seus arcos. Ouça, Liusterwin. O fogo! Você deve fazer alguma coisa. Liusterwin não disse nada. Apenas teceu suas teias para matar Trollocs de Midraal. Logain! Hand gritou. Os incêndios! Apague-os! O outro homem também não respondeu, mas Rand viu as tramas que puxavam o calor das chamas, matando-as. Elas simplesmente desapareceram, deixando para trás a palha fria e enegrecida, onde nem mesmo gavinhas de fumaça subiam. A morte andava entre os Trollocs, mas eles estavam tão perto que até as explosões de bolas de fogo sacudiam a casa agora. De repente, havia um Midraal em pé ao lado da janela, o rosto pálido sem olhos, tão calmo quanto o de uma Aes Sedai, a espada negra já apontada para ele. Duas lanças de Aiel lançadas o acertaram no peito, e uma faca de arremesso floresceu em sua garganta, mas apenas cambaleou antes de retomar o golpe. Randy juntou os dedos e, pouco antes de a lâmina alcançá-lo, uma centena de flechas de fogo rasgaram o Midraal, jogando 20 passos para trás para ficar crivado e vazando sangue negro no chão. Midraal raramente morriam imediatamente, mas este nunca se contorceu. Apressadamente, Randy procurou mais alvos, mas percebeu que Liusterwin havia parado de canalizar. Caralho, como é que a série foi... Como é que cortaram a série?
Magicou, o cara, pelo amor de Deus, hein? O maluco era brabo mesmo, hein? Ele ainda podia sentir os arrepios que lhe diziam que Kazuene e a Lívia tinham o poder. Ainda sentia saidinha em Logan, mas o outro homem também não estava tecendo mais tramas. Lá fora, o chão estava tapetado de corpos e parte de corpos dos campos, quase até as paredes da casa senhorial. A pouco passos deles. Alguns cavalos pertencentes a Midraal ainda estavam de pé, um segurando uma pata dianteira como se estivesse quebrada. Um Midraal sem cabeça cambaleava de um lado para outro, batendo descontroladamente com sua espada, e aqui e ali um troll que sacudia ou tentava se levantar e falhava, mas nada mais se movia. Está feito, pensou. Está feito, Luster. Você pode soltar a saidinha agora. Harilin e Naila estavam de pé sobre a mesa, com véus e lanças na mão. Min estava ao lado delas, com seu rosto sombrio, uma faca de arremesso em cada mão. O vínculo estava cheio de medo, e não por ela, ele suspeitava. Elas salvaram sua vida, mas ele tinha que salvá-la agora. Essa passou perto, alguém murmurou. Se tivesse acontecido antes de eu chegar, passou muito perto. Ele se sacudiu e soltou a fonte, afastando-se de sua janela sem vidro. Você pretendia manter essas novas tramas para seus favoritos, como tem? Esses portais. Para onde mandamos aqueles trolls? Acabei de copiar sua trama exatamente. Não importa para onde eles foram, disse Randy distraidamente. Sua atenção estava voltada para Leusterry. O louco, a maldita voz em sua cabeça, aprofundou-se um pouco mais no poder. Solte, homem. Cria das sombras não sobrevive ao passar por um portal. Eu quero morrer, disse Leusterry. Eu quero me juntar a Eliena. Se você realmente queria morrer, por que matou Trollocs? Randy pensou. Por que matou aqueles Midraal? As pessoas vão encontrar grupos de Trollocs mortos e talvez Midraal seja uma marca neles, disse ele em voz alta. Parece que me lembro de morrer, murmurou Leusterry. Lembro-me de como fiz. Ele canalizou ainda mais fundo e pequenas dores cresceram nas têmporas de Randy. Não muitos em o mesmo lugar, no entanto. O destino muda toda vez que um portal da morte é aberto. Randy esfregou as têmporas. Essa dor era um aviso. Ele estava perto da quantidade de Saidin que poderia segurar sem morrer ou ser exaurido. Você ainda não pode morrer, disse ele a Leusterry. Temos que chegar a Tarmungaidon ou o mundo morre. Um portal da morte, disse Logan, sua voz tingida de desgosto. Por que você ainda está segurando o poder? Ele perguntou de repente. E tanto. Se você está tentando me mostrar que você é mais forte do que eu já sei. Eu vi o quão grandes. Eu vi o quão grandes seus portais da morte eram comparados aos meus. Eu diria que você está segurando cada gota de Saidin que pode com segurança. Isso certamente chamou a atenção de todos. Min guardou suas facas e pulou na mesa. O laço, de repente, tão cheio de medo que parecia pulsar com ele. Harilin e Enaila trocaram olhares preocupados. Depois voltaram a olhar pelas janelas. Elas não confiavam que os Trollocs estivessem mortos até que os cadáveres estivessem enterrados há 3 dias. A Lívia deu um passo em direção a ele, franzindo a testa, mas ele balançou a cabeça ligeiramente e ela se virou para a janela, embora sua carranca permanecesse. Kazuene deslizou pela janela, seu rosto liso severamente composto. O que ele sente? Ela exigiu de mim. Não brinque comigo, menina. Você sabe o custo disso. Eu sei que ele vinculou você e você sabe que eu sei. Ele está com medo? Ele nunca tem medo, disse Min. Exceto por mim, ou...
Ela apertou a mandíbula teimosamente e cruzou os braços sobre os seios, fixando Katsuen com um olhar que desafiava a irmã verde a fazer seu pior. Pela mistura emaranhada de emoções que iam do medo à vergonha que ela tentava manter fora do vínculo e falhava, ela tinha uma ideia do que poderia ser o pior de Katsuen. Estou de pé debaixo do seu nariz, disse Randy. Se você quer saber como eu me sinto, pergunte-me. Liustering? Ele pensou. Não houve resposta e o sardinha que o enchia não o afrouxou. Suas têmporas começaram a latejar. Bem, Kazuane disse impaciente. Eu me sinto bem como água de poço, Liustering. Mas eu tenho uma regra para você, Kazuane. Não ameace-me novamente. Na verdade, deixe-a completamente em paz. Ora, ora, o menino mostra alguns dentes. Pássaros e peixes dourados, estrelas e luas balançavam enquanto ela balançava a cabeça. Só não mostre muitos. E você pode perguntar à jovem se ela quer sua proteção. Estranhamente, Min tinha mudado sua carranga para ele e o vínculo estava enredado com irritação. Luas. Já bastava que ela não gostasse que ele se preocupasse com ela. Agora ela parecia querer enfrentar Kazuene sozinha, algo que ele não estaria ansioso para fazer. Podemos morrer em Tarmongaidon, disse Sterling. E de repente o poder foi drenado dele. Ele soltou, disse Logan, como se de repente estivesse do lado de Kazuene. Eu sei, ela disse a ele. Ele virou a cabeça surpreso. Min pode lidar com você do seu jeito, se ela quiser. Randy disse rindo para a porta. Mas não a ameace. Sim, ele pensou. Podemos morrer em Tarmongaidon. Caramba, fazia hora que não tinha um capítulo bom assim. E, nossa, maldito Jeff Bezos com sua fortuna. Por que não deixou a série continuar? Imagina um episódio desse.